Galera, boa noite aí a todo mundo. Só aguardar a entrada dos demais e a gente já começa, beleza? Pessoal, vou iniciar. Acredito que provavelmente se faltou alguém, o pessoal vai entrando com o passar do tempo, mas para a gente não perder tempo aqui. Então, ontem foi mais introdutório em relação a o que é o Git, qual que é o conceito, como funciona a ferramenta. E para hoje, a ideia inicial aqui é instalar o Git. Eu deixei preparado alguns comandos para quem utiliza o Linux.
e eu vou fazer a instalação na minha máquina aqui para o Windows. Tá? Então, nesse caso aqui, quem já tem instalado o Git na máquina, só sinaliza no chat, fazendo favor, para eu ter ideia da quantidade de instalações que já existem, para daí eu prosseguir aqui. Assim, o que eu preciso hoje, para que vocês me ajudem no chat, só dando feedback, porque senão eu fico esperando a resposta e aí fica aquele silêncio, entende? Daí não ata nem desata. Tá. Ok. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Beleza, já tem o VS Code, isso vai ajudar depois. Acho que boa parte já tem aqui. Então, acho que é mais factível aqui eu fazer a instalação na minha máquina aqui, mostrar alguns detalhes para quem utiliza o Windows. Para quem utiliza Linux, assim, não, pelo que eu pesquisei, pelo menos não tem nenhum parâmetro que eu consiga colocar no comando para selecionar, por exemplo, o editor padrão. Então, eu não sei como, para Linux, como funcionaria isso. Nas instalações que eu fiz, eu dava o comando, ele já baixava, instalava, baixava do repositório, instalava direto, e eu não tinha essa parametrização. Mas vamos só prosseguir aqui para a ciência de todos. Parece que tem bem poucos aqui que ainda não tem instalado. Cadê? Beleza. Só um detalhe. Vocês ainda não estão vendo minha tela, né? Tá. Beleza. Aí só sinaliza a hora que aparecer para todo mundo aí. Foi? Beleza. Então tá. Para o Windows, basicamente, deixa eu só avançar aqui alguns slides. Para Linux, para quem usa Debian Ubuntu, esse é o comando aqui. Para quem usa Fedora, se ele utilizar até a versão 21 da distribuição, ao invés de DNF, é YUM, YUM, e o restante é igual. Depois dessas versões, DNF. Para usuário Windows, eu vou estar mostrando aqui, basicamente é Next, 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 até finalizar a instalação. O que muda aqui, e tem alguns parâmetros que você pode habilitar aqui. Esse parâmetro aqui de checar automaticamente os updates, eu pelo menos gosto de deixar, porque no caso do Windows 10 ele sobe uma notificação, eu atualizo ali em background e quando eu vou utilizar a ferramenta já está disponível. Aqui, se eu quero utilizar esse TreeType como fonte aqui no console do Windows, eu deixo desabilitado e eu não marco essa opção de criar um ícone aqui no desktop. Aqui é só essa última opção mesmo. Aqui só vai. Aqui eu troco, particularmente. Essa opção, ele pergunta qual o editor que eu quero deixar como padrão. No meu caso aqui, eu utilizo o VS Code. Se eu não me engano, esse aqui é o normal, não é o Insider, não. E é isso. Eu só troco isso aqui porque daí o que vai acontecer? Se eu
precisar abrir um arquivo através do terminal, ao invés de abrir no VI, ele vai abrir aqui no VS Code, que é o que eu estou mais acostumado. Dessa opção aqui, de linha de comando, eu deixo essa recomendada aqui, eu acabo que não troco. Aí, aqui, se eu utilizo qual tipo de certificado eu vou utilizar, qual biblioteca eu vou utilizar para fazer o envio de informação para os repositórios, né? A conexão HTTPS, qual que eu vou utilizar? Eu utilizo a default aqui, eu não altero. A mesma coisa aqui, nesse checkout, eu também não altero, é padrão. Não, esse aqui não. Eu deixo essa. Assim, eu poderia utilizar o próprio console do Windows. Eu, particularmente, não utilizo. Por quê? Em algumas situações, eu já marquei e instalei essa opção aqui, só que em algumas situações eu precisei utilizar o CMD, o prompt, e em outra aba o Git. Então, eu deixo essa aqui como padrão. E tá, esse aqui eu vou explicar no dia de hoje aqui, porque ele envolve o Git pull e o Git fetch. Mas esse a gente vê depois. Se eu vou colocar em cache, esse aqui eu deixo padrão. Isso aqui é interessante deixar habilitado. Para quem utiliza o Windows, acho que para Linux é só alterar as credenciais. Acho que tem que alterar no terminal mesmo. Mas para quem utiliza o Windows, se você, porventura, tem uma ou mais contas no GitHub e você precisa alterar entre uma e outra, se você não fizer o checkout ou sair de uma credencial e acessar com outra, dependendo da credencial que você está, você não consegue fazer o commit no seu repositório remoto. Então, é interessante deixar isso aqui, aí ele, quando a gente fazer a configuração das credenciais, ele grava lá no gerenciador do Windows, e aí você pode acessar essa credencial através do gerenciador. E essa opção aqui da última vez que eu instalei, acho que é uma opção nova aqui, eu não vou marcá-la. Beleza. Aí, depois de instalado, eu selecionei aqui para abrir essa telinha. Eu acredito que eu tenha que aumentar a fonte aqui para vocês. Eu só preciso que vocês me sinalizem. Deixa eu só aumentar isso aqui. Se está muito pequeno, muito grande. Mas eu acho que vou deixar aqui uns 16, acho que dá. Acho que fica melhor de visualizar. Sim, acho que está tranquilo, né? Se eu digitar qualquer coisa aqui, é fácil de visualizar. Beleza. Ok. Tá, então, aí, iniciando propriamente o dia de hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pedir que todos estejam aí com o Git aberto. No primeiro momento, deixa eu ver, eu estou na raiz. Beleza. Tá, ok. Tá. Então, startem, por favor, o Git de vocês.
E aí só vai me atualizando aqui via chat. A hora que tudo não estiver ok, aí eu começo aqui a configuração. Beleza, todo mundo ok? Acho que dá para prosseguir? Tá. Só antes da gente prosseguir para a configuração, tem dois comandos aqui, eu vou mostrar. Git help, e aí ele dá é como se fosse uma explicação breve aqui do que faz cada comando e como você pode utilizar. Lembrando que como a gente está trabalhando com um terminal, comando clear, quando tiver muita informação na tela, limpa, ele não perde o histórico, então os comandos aqui, eles continuam aqui, é só apertar para cima ou para baixo, para quem nunca utilizou o terminal. CD e o nome da pasta, eu acesso a pasta. LS, eu listo o repositório. E deixa eu ver se tem mais algum comando que a gente possa utilizar. CD, LS e... basicamente isso. Daí tem alguns parâmetros. Eu estou em documentos. Eu quero sair de documentos, CD, espaço, ponto, ponto. Aí eu navego um nível acima. E aí, para voltar a CD, documentos. Aí, se eu começar a digitar e tab, ele completa, só dá um enter, ele navega para a pasta. E assim vai. Beleza, para listar, para acessar o diretório, acho que é isso. Só que a gente pode precisar durante o dia de hoje. Ou então, git help ou man git. Os dois comandos aqui, caso precise futuramente consultar aí algum comando que a gente viu hoje. Beleza, configuração de ambiente. Sobre essa parte, precisa ser identificado através do nome e e-mail, certo? Mas antes da gente colocar esses comandos lá no Git, eu preciso que cada um aqui me sinalize se tem ou não a conta no GitHub. Aí, não sei se eu vou estar logado com a minha conta que eu já vejo isso. Não. Mas acessa github.com, deixa eu mandar aqui no chat. E quem ainda não tem, que por favor, crie a conta. Bem simples. Só no username, pense que o username de vocês, acho que na quinta ou na sexta-feira, ele vai ser utilizado como domínio, entre aspas. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu tenho esse domínio aqui, certo? É um domínio com a registro BR, só que ele está apontando para a minha pasta do GitHub. Então, nesse caso aqui, a minha pasta do GitHub é só o meu sobrenome, é Fogaça. Aí, quando eu crio essa pasta, depois eu vou explicar melhor como é esse funcionamento, mas o nome da pasta é a inicial do seu domínio. Então, se não me falha a memória, acho que no meu está assim, .github.io. É isso mesmo. Então, deixa eu tentar fazer diferente.
Ó, quando eu bato esse domínio aqui na busca do Google, que seria o domínio da minha pasta lá do GitHub, ele vai retornar essa página aqui, certo? Então, na sexta-feira, isso também, se tudo der certo, vai ocorrer com cada um de vocês. Então, só seleciona, para quem ainda não tem criado, e para quem já tem criado, dá para alterar lá dentro do GitHub, mas quem está criando agora, só pense um pouco no username aqui que vai ser inserido, para caso você vá utilizar depois para divulgação, para fins acadêmicos ou de trabalho, você tem um username bacana aqui. E aí só me sinalizem no chat depois que vocês terminarem para quem ainda não tem a conta, tá? Só preciso de um sinal para continuar a explicação. Eu vou só aguardar o pessoal dar o ok e aí a gente continua. Beleza, acho que dá para continuar, o pessoal já deu, a galera deu ok já. Fechou. Então, depois da conta criada, eu não vou entrar muito aqui no detalhe da plataforma, porque isso aqui, acho que mais para o dia de amanhã, mas provavelmente vai estar aqui um repositório, para você criar um repositório, vai estar um espaço em branco aqui para quem nunca utilizou. Tem como você seguir algumas tags, tem como você liberar o teu repositório para outras pessoas, como eu tinha comentado ontem, ou então acompanhar. E aí, cada atualização que ocorre aqui, como se, aqui o meio como se fosse um feed, e aí, a partir de interações que fazem, você recebe aqui na tua home do GitHub. Ok. Mas aí, voltando para a nossa configuração. Então, primeiro comando aqui, git espaço config, o parâmetro global, user.name, e aqui, entre aspas, você coloca o nome. O que esse parâmetro faz? Ele vai configurar o teu Git para que toda vez que você faça um commit, o username que você colocou aqui apareça como autor do seu commit. Beleza, então eu configurei isso, e essa configuração independe de diretório, independe de pasta, independe de qualquer coisa. Essa configuração é própria para o Git. E
aqui o e-mail vinculado à conta lá do GitHub, ou vinculado à sua conta do GitLab ou outro repositório. Como a gente está utilizando o GitHub, seria a própria conta aqui do GitHub. Então, a única coisa que muda aqui é a plataforma que você está utilizando e o e-mail que foi cadastrado nela. Só, o restante é igual. Beleza. Por que esses dois parâmetros aqui são importantes? No primeiro commit que a gente vai realizar, enviando os arquivos para o repositório remoto, pelo menos, acho que no Linux funciona da mesma forma. No terminal é solicitada uma senha, e é a mesma senha de login lá no GitHub. Então, você já deixa isso aqui configurado. Quando for solicitada essa senha, preencha a senha, vai validar, e aí, acho que, se eu não me engano, tem a opção de salvar a senha e ele não pede mais. Por isso que eu comentei no ato da instalação que vocês poderiam acessar o gerenciador de credenciais para estar alterando isso caso tenha uma ou mais contas cadastradas. Até aqui tranquilo? Todo mundo conseguiu pegar? Beleza. Beleza, se por aqui tranquilo, então esse outro comando aqui eu passo caso alguém queira utilizar, ou para quem utiliza Linux. Então é a mesma coisa, o início é igual git config, o parâmetro global. Aqui core.editor, porque eu vou estar editando aqui o editor, e aqui eu dou nesse caso aqui, eu estou renomeando a minha configuração para este nome aqui, de editor, mas eu posso abrir, passar outros parâmetros aqui, como cor da fonte, tamanho da fonte. O que eu fiz aqui manualmente, certo? Selecionando aqui essas opções, eu posso fazer isso via comando também, tá? Como eu sou adepto da boa programação, certo? Aquela que é mais simples, orientada à preguiça, eu venho aqui e seleciono na janelinha mesmo, tá? Nada contra quem utiliza Linux, tá? Por favor, só por comodidade mesmo. E para eu verificar as configurações atuais, eu passo config e o parâmetro é o list, certo? Sobre esse parâmetro aqui, o que é interessante passar para vocês? Em alguns casos, eu posso ter um parâmetro aqui de proxy. Então, provavelmente dentro da UEPG, se vocês acessam os links externos através de proxy, tem aqui na apresentação, porque eu tive que fazer esse tipo de comando lá dentro da UTF-PR, a gente também tinha proxy, tem que setar o proxy, senão ele não envia nem recebe arquivos. No meu caso aqui, como eu estou em casa, não é factível, mas talvez no caso de vocês no futuro possa ser, tá? Aí aqui o e-mail, o meu nome cadastrado, e aqui acho que ele só repete, mas é o mesmo e-mail, tá? E essa credencial... esse parâmetro aqui, eu vou falar um pouco depois, mas ele vem habilitado como falso aqui, e é interessante deixar ele como falso, tá? Daqui a pouco eu já comento para vocês o porquê disso. Beleza. Seguindo aqui, deixa eu só voltar aqui para cima. Tá. Então, como eu tinha comentado ontem, primeiramente a gente começa a trabalhar local. E trabalhando local, tem duas formas de você iniciar o repositório, tá? Então, eu posso iniciar o repositório. Deixa eu pegar aqui, acho que a área de trabalho está mais fácil aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, e isso no Windows, tá?
Eu dou um bash aqui, e o que ele vai fazer? Ao invés de eu estar em documentos, eu vou fechar isso aqui só para ver acontecer. Ele vem aqui e abre o terminal já na pasta que eu estou. Isso evita que eu faça assim, cd barra... Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, eu estou no desktop. Não. Tá. Ok. Essa ação que eu fiz de selecionar a pasta, dar um botão direito e acessar, dar um bash naquela pasta, naquele diretório, evita que eu tenha que ficar navegando. Então, eu abro aqui cd, barra, documentos, e aí eu vou navegando, faço uma linha enorme até chegar aonde eu quero. Então, é simples assim, dá um botão direito, start ali o Git, e aí eu já estou dentro daquela pasta. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu deixei aqui na área de trabalho para ficar mais visível, tá? Que tem alguns arquivos que eles são ocultos, se você não tem habilitado, no caso do Windows, o parâmetro para visualizar. No caso do Linux, para quem já é usuário, está acostumado, mas acho que para Ubuntu e para o Debian, acho que você consegue dar um botão direito e ele faz o mesmo processo se tiver um instalador e ele tem essa interface visual aqui, o MINGUI. Agora, se não, tem que navegar via comando, mas normalmente o usuário Linux já está acostumado a navegar entre pastas, então é mais tranquilo. Aí, se eu der um git init, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o git e colocar as configurações iniciais que eu vou utilizar para o desenvolvimento ou no decorrer do projeto naquele diretório. Então, ó, tá vendo que essa pasta aqui está oculta e ela foi criada, certo? Acho que todo mundo consegue ver, né? Eu compartilhei a tela inteira, certo? Beleza. Então, ele cria essa pasta oculta. Essa pasta oculta vai existir em todo repositório que você iniciar. Renato, eu preciso iniciar toda vez um repositório, então eu já tenho algo criado lá no GitHub. Preciso iniciar? Não. É só para quando você quer iniciar um projeto do zero, dentro da tua máquina, e você quer fazer todas as alterações, e você vai só commitar quando tiver algo, uma primeira versão, um primeiro protótipo, e aí você vai disponibilizar isso para o GitHub. Do contrário, basta isso e a gente já pode começar a trabalhar, beleza? O que ele cria aqui dentro? Como eu falei, ele cria alguns arquivos. Deixa eu só voltar aqui. Só para ficar mais claro aqui, daí melhora a visualização. São os arquivos iniciais para aquele repositório que eu vou estar utilizando. O que é interessante e importante? Esse arquivo aqui, tá? No final, acho que do dia de hoje, a gente vê que ele tem importância sim em algum momento, tá? Aqui o de configuração, algum de descrição, isso aqui é só não mexer nessa pasta, tá? E toda a pasta que você iniciar, ele vai existir, só isso. Dessa parte aqui não precisa mexer, são arquivos do próprio Git, tá? Beleza. Seguindo aqui, ontem eu acabei comentando em relação aos estágios, e semelhante àquele fluxozinho, tem também os status do próprio arquivo, tá? Então, nessa imagem aqui, como que ele funciona? Quando ele não foi traqueado, aportuguesando esse termo, o Git não sabe a existência daquele arquivo. Então, eu não iniciei nada no arquivo, eu não iniciei nada no repositório, eu não dei o comando git init, eu não tenho nada. Então, a partir do momento que eu dou git init, ele passa a monitorar aquele diretório. E aquele arquivo de head é um dos arquivos responsáveis também por armazenar essas informações de modificação. Excelente.
Aí eu tenho um status ali de não modificado, modificado e o stage, que eu comentei que é ontem como se fosse uma cache. Ótimo. Então, quando eu estou adicionando um arquivo, ele passa de ser não traqueado para cache direto. O que eu estou fazendo? Digamos que eu já tenho um projeto pronto e eu só quero fazer o upload dele. Então, eu adiciono esses arquivos para ser feito o commit e eles passam direto de não traqueado para o cache, certo? E aí ele fica só aguardando o push para ser enviado. Se, por algum acaso, eu editei o arquivo, ele vai ter esse status aqui de não modificado para modificado, obviamente, e a partir do momento que eu modifiquei, ele vai passar a compor a área de cache, caso eu tenha adicionado esse arquivo. Ok. E se, porventura, eu remover o arquivo? Beleza. Então, o que o Git vai identificar? Que no arquivo modificado ou não, e aí aqui eu peguei um exemplo resumido, mas eu posso ter esse estágio modificado para não modificado e é onde eu tenho a remoção do arquivo. E por fim, eu tenho o commit, que aí, de forma simples, eu tenho esse processo, essa flecha inversa aqui, onde eu peguei da cache e fiz o envio com o push, mas para visualização dos arquivos e status, o meu repositório voltou a não estar modificado. Por quê? Porque o commit enviou, ele colocou um rótulo e deixou os arquivos aguardando o push. Beleza. Para verificar como está o status e se teve alguma alteração, ou se eu tenho dúvida, eu uso o git status. No caso aqui, como eu não tenho nenhum arquivo, o que ele vai mostrar para mim? Bem, então você não tem nenhum... eu estou utilizando, ele já colocou aqui, tá? Depois que eu iniciei, ele inicia como master aqui. Tá? Entre hoje e amanhã, eu passo esse conceito do porquê que aparece master aqui. Então, ele diz que não tem nenhum commit ainda, só que eu tenho alguns arquivos, como eu comentei lá, que não foram traqueados. E aí ele fala que se você usa o comando git add para incluir os arquivos. E aí, quais são esses arquivos? Eu tenho uma pasta do mini curso, dois ícones aqui do desktop, o ícone do Figma e uma outra pasta aqui que é o desktop.ini. Só. Beleza. Isso vai ocorrer para todos os repositórios onde você iniciar. Tá? Ok. E esse status aqui, ele vai exibir as modificações. Como aqui a gente não tem nada, não tem porquê. Depois eu vou colocar um arquivo aqui e aí eu mostro ali, eu faço algumas alterações para a gente verificar como isso se comporta. Beleza. Então, para adicionar, eu posso adicionar através do add e o nome do arquivo, o repositório inteiro, ou simplesmente eu quero adicionar vários repositórios ou vários arquivos, add espaço asterisco. Esses são os 3 comandos que você pode utilizar para adicionar o arquivo lá para a staging area. Beleza. Até aqui tranquilo? Essa parte? Eu acho que mais só a exibição, é isso. Beleza. E aí que começa a brincadeira. Beleza, eu adicionei os arquivos, e agora? Agora eu faço um commit. O commit nada mais é que eu colocar esse projeto, esse arquivo do staging area lá para o repositório do projeto. O commit vai funcionar para 2 coisas. Primeiro, identificar o que você está fazendo e enviando para o repositório. Segundo, você
ser identificado como autor daquele commit. Tá? E, de forma simples, todo commit, como ele está associado aqui a uma chave, depois a gente dá uma olhada nisso, eu consigo, por exemplo, reverter um commit ou reverter uma alteração baseado nessa chave que foi associada ao meu commit. Então, eu lancei a versão 3 de um projeto, deu crash nessa versão 3, beleza, o que eu faço? Olho, às vezes é muito específico, eu tenho uma ramificação lá que é nessa ramificação, no módulo X que deu problema. Então, eu não preciso voltar o sistema inteiro, eu preciso voltar só essa versão, fazer a correção e depois juntar de novo com o que eu quero. E são basicamente esses três aqui. Para fazer se eu dou só o git commit, sem parâmetro nenhum, ele fica pronto para ser enviado. Aquele pacote que eu estou disparando lá para o repositório remoto, só que eu não mandei nenhuma tag, eu não mandei nada, eu não coloquei nenhum rótulo. Então eu uso o parâmetro M ou AM, e normalmente eu uso o mais usual é o "-m". "-m" e o nome entre aspas desse commit. Tá? O que é importante caso você esqueça de um arquivo ou esqueça de um repositório. Então, tem esse parâmetro aqui, o amend, e onde você pode refazer o mesmo commit. Então, por exemplo, numa situação onde eu esqueci de adicionar o arquivo, eu dei o commit aqui e a descrição, beleza. Aí, putz, esqueci o arquivo, como que eu faço? Beleza, eu adiciono o arquivo, aí eu coloco o nome do arquivo aqui, ou coloco o repositório e coloco git commit, não precisa colocar parâmetro nenhum, não preciso repetir isso aqui, eu só coloco menos amend. Beleza, fechou. Ele vai refazer o commit adicionando aquele arquivo. Isso evita que, particularmente quando eu utilizei a primeira vez a ferramenta, acontecia muito disso. Então, eu dava o git, tá pronto isso aqui. Aí eu comitava, só faltou uma imagem. No caso, sei lá, de um desenvolvimento web, faltou uma imagem do site. Beleza, eu ia lá, tinha que adicionar, fazer outro commit, não. E aí, lançaram essa funcionalidade aqui e resolve o meu problema, caso eu tenha algum esquecimento. Ok. E como que ele vai ser estruturado e como que vai aparecer para os demais da equipe ou para você mesmo no futuro? Todo commit ele deve ter uma identificação. E esse é um exemplo aqui claro de como você não faz um commit. Então, assim, primeiro, aquele comando lá que eu comentei, o git commit direto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele foi comitado, sei lá por quem. Aí, ó, comitado também, eu não sei. Tem vários commits aqui, eu não sei o que foi feito. Essas ramificações aqui, a gente vai ver também. E aí o que acontece? Eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui. E eu não tenho ideia se é na versão 1, 2 ou 3. E esse aqui eu peguei de um projeto que eu fiz parte e falei, cara, isso lá no início, faz tempo já. Mas hoje não é tão comum acontecer isso. Mas ainda assim, se você não se atentar na hora do commit, depois para localizar alguma alteração, fica muito difícil. Até aqui essa questão do commit, ok? Alguma dúvida? Beleza. Tá. E aí, a gente vai fazer agora uma alteração aqui. Deixa eu só fechar esse repositório aqui, eu já compartilho com vocês.
Beleza. O que eu fiz aqui? Deixa eu só aumentar a fonte aqui para vocês. Eu criei, na área de trabalho, um arquivo TXT escrito teste1. Só isso, não tem mais nada aqui no arquivo. Por quê? Deixa eu minimizar aqui. Esse comando diff, ele mostra exatamente o que foi modificado ou alterado no arquivo. Para que esse comando funcione, eu preciso ter um arquivo em um estado inicial comitado e depois as alterações que ocorreram. No caso aqui, quando eu utilizo o diff pelo terminal, eu estou vendo no terminal as modificações. Renato, eu preciso usar o terminal sempre? Não, é por isso que a gente utiliza repositório remoto. Lá, tanto faz GitHub ou GitLab, eles têm visivelmente, quando eu comentei aqui, isso aqui é da própria plataforma e tem uma lista enorme de modificações, onde se eu acessar esse terceiro commit, ele vai exibir linha por linha, sinalizando com mais e menos o que foi adicionado e o que foi removido daquele arquivo. Então, assim, é mais simples de visualizar esse tipo de informação, pensando na usabilidade como desenvolvedor, é muito mais simples eu olhar para o GitHub do que eu ficar olhando aqui para o terminal, onde é mais simples de ter falha, mais simples de eu não visualizar uma linha que foi adicionada. Então, recomendo que utilizem, quando forem verificar as modificações, quando é algo muito no detalhe, não utilize o terminal, isso por experiência própria. Eu estou só aqui passando esse comando, porque pode ser que em algum momento vocês utilizem, mas recomendo utilizar a própria página, é bem mais simples e você não tem tanta dor de cabeça. Mas, no nosso caso aqui, se eu utilizar o comando, se vocês quiserem também criar aí, se quiser estar acompanhando e fazer junto, start um repositório, pode ser no documentos, onde vocês acharem melhor, start um repositório, ver o que tem dentro da pasta, se teve algo que modifica ou não, só para vocês terem certeza da pasta onde vocês estão. E se quiserem criar também um arquivo TXT, ou um arquivo HTML, ou um arquivo em C, o que vocês acharem melhor, cria esse arquivo dentro da pasta que foi iniciada, e aí dá para a gente testar junto essas modificações. Pode ser, vocês vão criar, eu só preciso de um feedback agora. Beleza. Ok, então, para a gente testar aqui e ver como funciona, vamos colocar aqui vamos criar aqui git commit, -m, e aí eu vou colocar aqui v1, por exemplo. Beleza. Opa. Antes do commit. Como que eu vou... Ah, não, é até interessante mostrar isso aqui. Ó. Se eu tento commitar algo, por mais óbvio que pareça, ó, eu vou falar, tá, mas o que você quer commitar? Você não adicionar nada? Então, ele tem essa verificação, mesmo que você esqueça de adicionar, ele te lembra. Então, eu vou adicionar aqui. Nesse caso, eu não vou adicionar o repositório inteiro, porque eu não quero mandar o ícone para lá. Eu só vou adicionar o arquivo de teste. Certo? Beleza. Então, eu adicionei, e aí agora eu posso fazer o commit, que ele não vai gerar erro. Beleza. Então, o que é interessante disso aqui? Ó? Eu tenho um arquivo modificado com uma inserção. Beleza. E essa chavinha aqui que eu tinha comentado é o identificador que vai ser enviado desse commit na versão 1.
tá? Aí, vamos supor que eu vim aqui, vou pedir teste 2, e beleza, e salvei o arquivo, certo? Tá. E aqui eu vou procurar deixa eu tirar isso aqui, ó. O que acontece aqui? Ele identifica que essa linha, por isso que depois, quando eu mostrar as alterações lá na página do GitHub, vai ser mais simples. Ele mostra que foi adicionado esse arquivo, e eu tenho mais duas linhas aqui nesse arquivo, porém, essa linha aqui, teste, menos teste 1, ela já estava no arquivo, no commit, e ele está diferente porque eu adicionei essa linha 2 e salvei o arquivo, certo? Não sei se eu me fiz entender, mas seria basicamente isso. Ele vai mostrando para você o que você adicionou ou não. Então aqui, vou colocar vários aqui para ficar melhor lá. Não, deixa eu só colocar 3, aí eu salvo. 4, eu salvo. E aí, só limpo aqui. Beleza. Então, eu adiciono essa linha aqui já estava, porque essa linha eu comitei esse arquivo e essa linha já estava presente lá. E aí ele diz, ó, eu tenho essa linha aqui, porque aqui ele não faz a diferença direta se eu coloquei ou não essa linha, ele só está falando, olha, tem mais essas 4 linhas aqui que estão diferentes daquela que já está comitada, certo? Se vocês estão desenvolvendo local e vai só enviar no final do projeto, é interessante utilizar esse comando para você acompanhar a evolução que você teve. É claro que a partir de um novo commit, né, pensando que utilizando aquele comando aonde eu coloco aqui git, deixa eu copiar aqui que é mais simples. Só que aí, deixa eu ver se ele vai funcionar. Beleza, ele funcionou, ele não deu nenhum erro. Então eu vou colocar ué, mas esse comando aqui deveria funcionar. A menos que não funcione mais. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Por que ele não... tá. Sintaxe. Sim, eu quis dizer isso, mas por que você não deixa? Tá. Ele está acusando que o editor está aberto, então eu não posso fazer esse commit. Então, eu vou fechar o arquivo.
volto e faço o commit. Mas eu já fechei o arquivo. Não faz sentido. Ok. Não faz sentido. Pois é, mas ele não está deixando eu fazer esse commit. Eu testei mais cedo, funcionou. Eu tenho que dar uma olhada por que ele não está deixando, porque ele não apareceu esse erro, ele só adicionou direto. Enfim, mas da maneira como eu tinha comentado antes, deveria funcionar dessa forma aqui para mim, depois eu tenho que ver por que ele não funcionou. Mas como eu fiz o commit, aqui deu certo o commit com o mesmo comando. Não, o commit com o mesmo comando, ele pode até funcionar. Só que nesse caso aqui que eu estou querendo exibir, é a sobrescrita em cima de um commit já realizado. Porque daí ele não altera só a descrição em si, né, e os arquivos que estão. Ele vai alterar também aquela chave, porque eu tenho mais modificação, então, teoricamente, eu troco também a chave. Mas, ok, tudo bem, não é um problema. Dessa parte aqui do diff seria isso. Em relação ao log, isso aqui também é interessante e ele vai ganhando proporção conforme você utiliza e cresce no projeto. Então, o git log aqui, essa chave aqui do commit, que é o que muda. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou entrar no detalhe sobre essa chave aqui, mas aquele arquivo que eu comentei lá, que quando eu coloco git init, ele cria o head, ele está apontando para master. Cada vez que eu iniciar um repositório, depois a gente vai falar sobre tag, essas tags e os branches que vão estar juntos ali, eles têm vínculo, e aí dependendo de como eu estou trabalhando ou de como eu fiz o clone lá do repositório, aqui sofre alteração. E, aliás, aqui não, aqui sofre alteração, mas toda a pasta do repositório, de um ou mais, ele vai ter esse arquivinho aqui apontando, que é um dos arquivos que registra as modificações que ocorreram. Então, o que eu fiz? Eu fiz um commit, está aqui o meu nome e tal, a data que eu fiz, o horário que eu fiz, e aqui está a descrição colocada para esse commit. Tá? Beleza. Aí tem outros parâmetros. O online, para eu dar uma olhada por linha. O "-p", que ele mostra o diff introduzido em cada commit. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos colocar "-m" aqui e colocar V1. Beleza. E aí, se eu copiar esse comando aqui e colocar aqui, da mesma maneira, ó, isso aqui que eu comentei que muda, certo? Essa aqui é o meu novo commit. O que tem de diferença são essas linhas adicionadas,
é bem parecido com o comando diff direto, certo? Só que aí eu estou vendo aqui o que foi modificado em cada commit no terminal. Na minha visão, a usabilidade aqui é meio complicada para eu verificar o que foi modificado certinho em cada um. Então, fica a critério de vocês depois utilizarem. Beleza. Dessa parte aqui de diff, log e commit, tranquilo. É só um eu comito, a outro eu vejo as diferenças e depois eu vejo o log daquilo que eu modifiquei. Tranquilo até aqui? Beleza. Aí eu posso utilizar o git blame para ver linha por linha, onde foi feita a alteração no arquivo. Nesse caso aqui, quando que eu vou utilizar esse comando? Especificamente, se eu sou o desenvolvedor daquele módulo ou daquela aplicação, enfim, eu sei o que eu fiz, só que eu preciso ver uma linha específica que eu, sei lá, eu trabalho como dev lá na empresa e dou manutenção em código. Aí eu fiz manutenção em poucas linhas do código. Pronto, beleza, eu posso ir lá, eu sei a linha que eu fiz, eu verifico através desse comando a linha específica, e vejo se está certo, está errado, enfim, aí eu tomo a decisão que melhor caber. Couber, perdão. Ok. E se, porventura, eu preciso voltar para um estado? Lembra que eu comentei aqui sobre o commit, que acho que está mais aqui, agora eu limpei, deixa eu ver aqui, se eu localizo a informação. Mas quando eu criei o commit, lá atrás, é isso aqui, ó. Não precisa nem ir lá atrás. Isso aqui. Essa outra chave aqui, eu vou chamar de chave para facilitar só a comunicação, tá? Eu posso sair do estado master, que é o estado que eu estou, e voltar para esse estado, ou avançar para esse estado, depende muito da onde eu estou, para onde eu quero ir, e desfazer a alteração ou refazer a alteração. Neste caso aqui, nesse primeiro, deixa eu só ver aqui, nesse 1753, esse aqui, então eu tenho que utilizar essa chave aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer? Deixa eu inserir isso aqui. Aí eu vou dar um checkout e vou voltar para este pedaço aqui. Cacete. Isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. Eu volto o comando que eu estava aqui. Checkout. Aí eu insiro isso aqui. Beleza. Tá. Ok, deixa eu ver se... isso que eu queria que acontecesse. Excelente, pelo menos um acerto. Já não estou tirando os comandos aqui do além. Veja o seguinte, o que eu quero passar com isso aqui? Você pode trabalhar no local e ir comitando o que você está fazendo e vendo as modificações aqui. Isso eu não envolvi GitHub, não envolvi nenhum repositório remoto, eu só estou trabalhando na minha máquina. Então, o que eu fiz? Eu adicionei 4 linhas nesse mesmo arquivo aqui, e depois, como todas elas estão vinculadas
um commit quando tinha só uma única linha, e eu adicionei mais 4 linhas, ele vinculou ao segundo commit que eu dei. Se eu voltar do segundo para o primeiro, que foi o caso que aconteceu aqui, por que eu copiei essa inicial aqui? Porque isso aqui, ó, E35CB24, é a mesma chavinha que está aqui para cima. Deixa eu só ver aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó. Onde eu fiz o commit novamente. Então, esse foi o segundo commit. Esse aqui foi o primeiro. Então, a inicial, ela vai junto nessa chave maior aqui. E se eu vou retornar, obviamente, o meu arquivo também deve sofrer alteração. Então, por isso que aqui, não fui eu que deletei as linhas, automaticamente eu dei o comando, ele voltou. Tá? E agora ele passa a assumir que eu não estou mais na master, eu estou nesse commit aqui. E aí eu posso fazer edições aqui e depois unir, caso tenha um ou mais arquivos, fazer o que a gente chama de merge, que mais para frente a gente comenta. Nesse caso aqui, eu vou dar um checkout. Eu não sei se a master vai funcionar. Tá, funcionou. Então, ó, aqui do lado já apareceu, certo? Aí você pode gerar aquela pergunta, tá, Renato, mas eu deletei ou não deletei? Não. Lembra que eu falei do arquivo, desse arquivo aqui? Então, ele foi responsável por identificar que você estava na master e voltou para o primeiro commit e saiu desse primeiro e foi para a master. Isso aqui, ele não foi deletado de fato. Tá? Então, trabalhando local tem essa vantagem. Depois que você faz o envio lá para o repositório, aí é um pouquinho mais delicado, e quando a gente trabalhar falar de repositório remoto, a gente vai ver que depois que comitou, assim, lá eu consigo fazer algumas reversões, mas se eu comitei, depois alterei aqui na minha máquina e não enviei de novo para o repositório remoto, é difícil, a menos que você consiga recuperar na tua máquina, você, infelizmente, perdeu as alterações. Tá? Dessa parte aqui de volta de um commit e vai para outro, tranquilo também? Todo mundo entendeu? Só um feedback de vocês. Aí no chat. Beleza. É bem tranquilo, tá? E se porventura eu arrepender, eu falo, não quero mais fazer essas alterações, errei. Aí você pode fazer o checkout do arquivo, certo? E aí o que ele faz? Tem esse comando, acho que eu coloquei mais um outro comando aqui, que seria de reset. Então, ou eu utilizo esse comando aqui, o checkout e o arquivo, certo? Para ele retornar para o último estado daquele arquivo salvo lá na staging area, ou na nossa cache aqui. Ou então, eu já adicionei ele, ou seja, eu já fiz o commit, mas eu preciso desfazer ou para modificar alguma coisa e depois commitar de novo. Então, eu vou resetar aquele arquivo, o head. Eu passo que eu estou resetando o head, que é aquele arquivo de configuração onde está armazenadas as minhas modificações, e o nome do arquivo que é para ele modificar, ou que é para ele devolver as modificações que foram feitas, certo? Então, no nosso caso aqui, como eu já mostrei como funciona o checkout, é bem similar, então não é tão factível aqui resetar o arquivo, tá? Mas, até porque depois eu quero utilizar essa linha aqui de desenvolvimento para mostrar para vocês outras funcionalidades. Beleza. E aí, por fim, se eu já comitei e está lá no repositório, é uma coisa que a gente vai ver amanhã. Mas se eu comitei e ainda está no local, eu posso resetar o arquivo. Qual que é o receio e a preocupação em relação a resetar o arquivo?
é que às vezes você quer só voltar a uma modificação anterior. Então, vamos pegar um caso mais prático aqui, acho que o caso da graduação, onde eu estou desenvolvendo qualquer coisa em C, calculadora. Eu fiz o somar, comitei. Fiz o subtrair, comitei. Estava fazendo o multiplicar e deu erro. E aí eu comitei para deixar salvo, só que como eu sei que está com erro, o que eu vou fazer? Não vou querer mais mexer no arquivo, eu vou querer voltar para onde eu estava, que era o subtrair. Beleza. Então, eu reseto através do commit que eu dei, que é semelhante àquele checkout. Pode surgir a dúvida, qual que é a diferença entre o checkout e o reset? Checkout, eu só estou saindo de um commit e indo para outro. Reset, eu estou resetando o estado do arquivo para qual ele estava, certo? E aí eu tenho o parâmetro hard aqui, que ele força, por mais que tenha alguma coisa impedindo, com o parâmetro hard, ele força a voltar para aquele commit que eu quero. Dessa parte aqui do reset e do checkout, alguma dúvida? Acho que talvez ficou mais claro fazendo o deparo entre um e outro. Tranquilo. Ou alguma dúvida? Beleza. Ok. Tem uma outra possibilidade que é o revert, aonde eu não vou desfazer aquele commit que eu fiz, só que eu vou criar outro, removendo a alteração anterior. Para que isso? Não vamos pegar o mesmo exemplo em C que eu estava comentando. Ao invés de eu retornar e começar do zero a partir da subtração, digamos que naquele commit que eu fiz, eu estou desenvolvendo e comitando, eu fiz um commit e o meu erro foi que eu esqueci um ponto e vírgula, esqueci um parênteses lá, algo desse tipo, e eu preciso reverter. Então, se eu dei um commit num estado onde eu não tinha colocado aquela linha, eu não coloquei nada que gerou erro no meu programa em C, eu só faço esse revert para o commit que eu quero, né? Aí eu utilizo de git log ou git diff para verificar onde está esse commit e reverto, refazendo esse, não desfazendo esse commit, mas voltando para um estado anterior. E, por fim, esse comando bem conhecido por quem utiliza Linux, né? Então, o RM de remoção. Então, aí eu posso remover um arquivo através do terminal. E quando tem essa opção aqui, que eu coloco o cache aqui, o que acontece? Eu não estou removendo só do Git, né? Eu estou removendo do PC. E aí é como se tivesse deletado da lixeira, né? No caso do Windows. Acho que no caso do Linux também é isso, salvo parametrização que possa ter ocorrido. Mas até onde eu sei, também vai para a lixeira. A menos que tenha algum parâmetro que exclua direto. Mas é basicamente isso o que faz esse parâmetro aqui da cache. Tá? Ok. Sobre os comandos vistos até agora, alguma dúvida, algum questionamento? Hoje era mais para verificar esses comandos aqui que vocês podem utilizar, mas acho que ficou claro aqui, utilizando esse exemplo aqui, linha por linha. Eu não queria pegar um exemplo de uma página, um exemplo muito grande. Acho que é mais simples trabalhar aqui com o minimalista aqui, que são 4 linhas, eu adicionei uma, alterei, incluí outras 3 aqui, e eu dou checkout, ou acho que dá para testar aqui para a gente verificar, só para... tá. Então dá para fazer assim, ó, deixando ele aberto.
Eu vou copiar. Deixa eu copiar aqui. Ctrl Insert. Tá. Beleza. Para quem vai copiar ou colar, Ctrl Insert para ele copiar e Shift Insert para ele colar. Ele não funciona o Ctrl Z, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então eu vou reverter. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Tá. Beleza. Se... Tá, ele foi deletado. Tá. Nesse caso aqui, o que ele está dizendo? Que depois, acho que talvez por eu ter alterado aqui o arquivo e salvo, como eu fiz uma modificação aqui no arquivo, a hora que eu cliquei aqui apagou o 4, eu fiz essa modificação, logo eu modifiquei também lá no head. Então, eu não consigo reverter para aquele estado onde eu tinha apenas o teste aqui. Tá? Então, e aí, tanto que aqui o arquivo ele não sofre alteração, certo? Eu tenho, como eu estou utilizando o VS Code aqui, eu tenho aqui, eu não tenho o plugin instalado aqui, eu vou mostrar alguns plugins depois para o VS Code que facilitam a vida, mas quando eu alterei aqui e fiz o checkout, mudou aqui também para o commit que eu tinha gerado, mas nesse caso, como eu fiz uma alteração, ele impede que eu faça qualquer revert aqui agora, certo? E para amanhã, aí muda um pouco a ideia, aí a gente vai falar sobre a ramificação da produção e como que pode funcionar. Eu vou tentar trazer alguns exemplos do trabalho, de como é estruturado, nada muito explícito assim por questões de confidencialidade, mas para que vocês tenham ideia de como vai funcionar isso no dia a dia da produção. Sobre o conteúdo apresentado hoje, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu sei que foi mais prático hoje, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, se conseguiram verificar os comandos aí, testar. Eu queria um feedback de vocês. Beleza. Então, aí para amanhã a gente vê essa ramificando a produção, o que é um branch, como que vai funcionar no dia a dia. E aí a gente até acho que amanhã a gente já começa a trabalhar com o GitHub e como a gente cria aqui um repositório, como baixa um repositório. Aí, se vocês quiserem, aproveitando esse final aqui, lá no GitHub, criem um repositório aqui, já para facilitar na sexta-feira, da mesma forma como eu criei aqui. Ó. Eu estou aqui, é a minha conta, e aqui é o meu repositório. Tá? Então, no caso aí de vocês, quando vocês forem criar um novo repositório, se eu criar aqui um outro repositório, eu vou
ter conflito. Mas no caso de vocês, vai estar aqui dessa mesma maneira. E aí, nesse caso aqui, como a Microsoft adquiriu o GitHub, então vocês podem colocar privado agora, que eu acredito que não vai ter nenhum problema, salvo exceção, mas coloque o nome do repositório não como teste, né? Então, para sexta-feira, coloquem. Eu não sei ao certo se é sexta-feira, eu estou só tendo uma estimativa aqui por alto. Coloquem o usuário aqui de vocês, né? Sei lá, nome.github.io. Beleza. Ele só vai validar se não tem nenhum outro repositório em conflito, e aí cria o repositório, certo? Eu criei aqui com tudo. Peraí. Beleza. Eu criei um como público, outro como privado, certo? Beleza. Aí ele vai passar aqui algumas instruções, alguns comandos que a gente já viu, mas amanhã eu comento melhor aqui como funciona isso. Mas aí eu só imagino que o de vocês deve ficar assim. Peraí, deixa eu só acessar aqui a home. Deve ficar algo desse jeito aqui quando acessarem a home. Então, no meu caso aqui, o primeiro é o que eu utilizo, esses dois aqui que eu criei, e aí ele sinaliza para mim o que é privado e o que é público. E aí, colocando o mesmo nome de vocês, lá na sexta-feira, depois que a gente fizer o upload do último arquivo, ele fica disponível e aí vocês têm um domínio e a própria hospedagem aqui para utilizar tranquilamente, tá? Então, mas depois eu explico qual que é o conceito por trás disso aqui. Mas para agilizar, para a gente não precisar fazer esse processo amanhã, tocar direto para os branches e para as ramificações, já deixem criado aqui. Beleza? Galera, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Era alguns comandos mais úteis aí para trabalhar localmente. E amanhã a gente começa a trabalhar remoto e mais um pouco próximo da realidade aí que vocês podem ter ou já tem aí no mercado, na universidade, no trabalho, enfim. Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, uma boa noite para vocês e espero vocês aí amanhã. Beleza. Então, fechou. Galera, valeu aí. Vou jantar agora. E bom descanso aí para quem já jantou. Boa jogatina. Aquele abraço. Falou.